O Witzel hoje, o governador, ele se pronunciou sobre a morte da menina Ágata, aquela que foi morta com um tiro de fuzil nas costas disparado pela polícia. E ele chorou, aquelas lágrimas de crocodilo de quem não tem arrependimento nenhum. Eu vou falar aqui o motivo das lágrimas do Witzel, porque tem motivo essas lágrimas, e não é a morte da Ágata, não é a morte das outras crianças, não são tantas pessoas baleadas e mortas inocentes. Não, não é. O motivo do choro dele, das lágrimas dele, é outro. Mas antes, se você é oposição a esse tipo de político fascista, assassino, se inscreve no canal e curte o vídeo, que aqui a gente faz oposição a esse tipo de político, Bolsonaro, Witzel, Sérgio Moro e gente dessa laia, todos os dias. Então se inscreve no canal se não for inscrito e curte o vídeo. Agora vamos falar do Witzel. Ele foi lá se pronunciar sobre a morte da Ágata, ele foi obrigado a se pronunciar. E ele diz, primeiro, ele criticou quem usa isso como palanque, quem usa caixões como palanque eleitoral. É o mesmo Witzel que, quando ele mandou assassinar aquele cara que sequestrou o ônibus, porque a polícia já sabia que a arma dele era de brinquedo, e a polícia já sabia que ele tinha jogado o isqueiro fora. Então, que ele não era agressivo. Então, ele foi abatido, assassinado, porque qualquer país sério ele teria sido neutralizado ali. Não iriam matá-lo porque não oferecia mais risco. E o Witzel foi lá, pulou, deu soco no ar e comemorou e usou aquilo de palanque político para aparecer para todo o Brasil. Inclusive, na semana seguinte, ele foi convidado para uma entrevista na Globo News, a nível nacional, e ele falou que quer ser presidente em 2022. Ele já... porque ele estava com a moral alta, porque ele matou o bandido. E é o mesmo Witzel que fala que vai matar quem tiver com fuzil, e mata quem está com fuzil, quem está com livro, quem está com guarda-chuva, quem está sem nada, quem está numa Kombi como a Ágata. E é isso o que faz o Witzel. E esse é o palanque eleitoral dele. São caixões. Ele usa caixões como palanque eleitoral. Sempre usou, e aí ele critica quem usa o caixão da Ágata como palanque eleitoral. E aí vem o motivo do choro dele. Depois ele fala que quando ele olha para a filha dele, ele pensou na Ágata e aí ele chora. E é mentira, porque quando a Ágata estava sendo enterrada e o país inteiro estava cobrando alguma coisa do Witzel, e não me diga que o governador do Rio de Janeiro não sabia que o país inteiro estava cobrando uma palavra dele. Ele estava com a filha dele, indo no colégio militar para fazer a prova de admissão, e publicando no Instagram para provocar, parecia uma provocação mesmo. Tá todo mundo no enterro da menina que a polícia matou, porque o governador manda a polícia matar mesmo, e o governador está com a filha dele, que é da mesma idade mais ou menos, um ano a mais, tem 9 anos a filha dele, feliz, dizendo: estou com ela em todos os momentos da vida dela. E a menina estava morta, sendo enterrada lá, e todo mundo falando: cadê a palavra do governador? Essa era a palavra no dia. Aí ele fala disso e chora. Só que o choro dele tem um motivo. O choro dele se chama pacote anticrime de Sérgio Moro. Porque o Witzel quer que esse pacote anticrime seja aprovado. Ele quer o excludente de ilicitude, que é a parte do pacote anticrime que diz que um policial em serviço, se tiver em uma situação de risco ou se tiver em uma situação de estresse, ele não pode ser condenado por qualquer coisa que ele faça, por atirar, por matar, isso mais. Então, por exemplo, o policial que matou a menina, Ágata, ele podia dizer: não, eu estava em situação de estresse, eu estava em um tiroteio, ou eu achei que estava em um tiroteio, enfim, era uma situação que me parecia de risco, e eu atirei. O tiro acabou matando um inocente, mas a culpa não é minha, como disse o Bolsonaro lá atrás, vai morrer uns 30 mil inocentes, mas tudo bem. Então é mais um inocente para aquela conta dos 30 mil do Bolsonaro. E o Witzel está querendo chegar nesse número bem rápido, porque se deixar ele os 4 anos, ele em 4 anos bate os 30 mil. Inocentes, não inocentes, ninguém sabe, mas muito, muito inocente está morrendo. Isso é a verdade. E ele chorou porque ele quer que essa lei seja aprovada. Ele percebeu que houve uma movimentação no Congresso, hoje uma resposta do Congresso para vetar essa parte do pacote anticrime do Moro, para já tirar, para quando for em discussão se vão aprovar ou não o pacote anticrime do Moro, porque esse pacote vai ficar para depois,
O Bolsonaro mesmo falou, fica para depois o pacote anticrime. Então, mas eles já querem retirar essa parte desde já. E o Witzel não quer, porque o negócio dele é a polícia matar. Se o pacote for aprovado com o excludente de ilicitude, com a licença para matar, a polícia vai sair matando muito, mas muito mais. Isso fortalece as milícias. A gente sabe que Bolsonaro, Witzel, esses políticos aí, principalmente no Rio de Janeiro, eles são ligados à milícia. Todo mundo sabe, não há quem não saiba. Ontem mesmo saiu notícia de que milicianos fizeram uma chacina, mataram 10 pessoas. E quem estava escoltando o carro dos milicianos era uma viatura da PM do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que isso é para fortalecer as milícias ainda mais, porque aí eles matam quem eles quiserem e joga excludente de ilicitude, ou seja, ninguém vai preso nunca. E a gente sabe que o caso da menina Ágata se tornou um caso famoso, mas se não se tornasse, é só mais uma criança da favela morta pela polícia. Qualquer juiz diria, excludente de ilicitude, e o policial estava realmente em uma situação de perigo, é meio da favela, então não acontece nada com ele e a polícia continua matando, porque esse que já matou e ele sabe que não acontece nada com ele, o que ele vai fazer? Ele vai matar mais. Agora ele realmente não vai ter cuidado nenhum na hora de atirar, ele vai sair atirando. Um ou outro é que vai ter aquele remorso, aquela culpa, mas a gente sabe que quando o governador lá de cima tem um fascista dizendo matem, 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 a gente sabe que eles já fazem um trabalho psicológico para que eles não se importem de matar, porque a gente vê. A gente até viu um PM que é do MBL, que é assessor de um deputado estadual do PSL, que foi lá provocar no enterro. Outro que está usando, ele estava exatamente usando o caixão da Ágata como palanque eleitoral, porque ele é um youtuber que quer ser eleito na próxima eleição, ele se candidata a vereador, a deputado, alguma coisa, e ele sabe que tem muito fascistinha que viu isso e está adorando. Eu vi no Twitter ontem, e os comentários eram todos, soco bem dado, porque ele foi lá, provocou, aí mandaram ele sair, ele foi lá e deu um soco na cara de um integrante lá dos movimentos que estavam protestando ali no funeral para que acabe a violência. Mas ele foi lá provocar. Por mais que tenham xingado ele, achincalhado ele quando ele estava lá, ele foi lá provocar. Se não tivesse ido lá provocar, isso não teria acontecido. E nada justifica dar um soco na cara e sair correndo, porque ele deu um soco na cara do rapaz e entrou no carro e saiu correndo em fuga. Então, nada justifica isso, é covardia. Está usando a morte de palanque, porque está cheio de fascistinha vendo isso, falando, na próxima eleição eu vou votar num fascista que me representa. Porque vários fascistinhas, a maioria deles, são covardes, mas esse, como tem uma farda, não é, porque ele tem uma farda, uma arma para protegê-lo. Então, ele vai lá e sai dando soco. Se não tivesse, talvez seria como os outros, que, por não ter essa coragem, votam num fascistinha desse. Então eles usam a morte de Palanque, sim. O Witzel chorou porque ele precisa convencer parte do Congresso a não retirar o excludente de ilicitude. É só por isso que o Witzel chorou. As lágrimas de crocodilo dele têm um motivo, porque se fosse pela Ágata, ele não estaria provocando no domingo, ele não demoraria 72 horas para se pronunciar sobre o caso de uma menina que é morta pela polícia dele. E, inclusive, ontem ele estava falando que a polícia ia matar mesmo, ia matar mais. Então, é isso. A gente tem uma política que é para matar pobres. A política da polícia é matar pobres, é você chegar e matar. Essas balas perdidas nunca encontram alguém de classe média alta, alguém de classe alta. É sempre lá na favela. E há vários relatos de como a polícia trata as pessoas na favela. E a abordagem em Copacabana, ou na Rocinha, ou no Leblon, ou em Ipanema, ou em alguma outra favela, é diferente. Em cada bairro a abordagem da polícia é diferente no Rio de Janeiro. Em alguns bairros é isso, é bala perdida e pessoas morrendo. Porque o que parece é que a política de matar é de propósito para impor uma certa ditadura, para começar a acostumar o pessoal da favela, a qualquer momento você pode morrer, respeitem a polícia, porque assim eles conseguem dar mais poder para as milícias, porque a gente sabe que eles têm esses negócios com as milícias, e a gente sabe, é só ver Queiroz, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, aí tem o Witzel, tem as outras milícias que são ligadas com as milícias que o Queiroz é ligado, e com as outras, com a milícia que matou a Marielle, com as que o Witzel são ligadas, é tudo interligado no fim, porque é tudo
poder da polícia. São ex-policiais ou alguns até na ativa. Não tinha um carro da PM escoltando a milícia que matou 10 pessoas. Então tem policial da ativa fazendo parte da milícia, é claro. E é isso. Eles vão lutar para conseguirem esse poder. É uma espécie de poder paralelo deles, das milícias, porque enquanto tem a polícia honesta ou tem as forças armadas, a parte honesta, vai ter o poder das milícias deles e eles vão tentar fazer de tudo para continuarem no poder, para se perpetuarem e tomarem o poder para eles, até que vira uma ditadura de fato. E é isso que a gente não pode deixar, então espalhe o vídeo, compartilhe a informação e não vamos deixar, e vamos pressionar o Congresso para realmente barrar esse projeto anticrime do Moro, que só dá mais poder para a polícia matar, para mais abuso de autoridade, para todas essas coisas de ruim que não ajudam em nada a combater a violência. O que ajuda a combater a violência é uma política inteligente e não uma política burra de força bruta, porque está sendo aplicada há tanto tempo, a polícia do Brasil é a que mais mata e a criminalidade continua subindo. Então não adianta nada. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!